E para começar, nós gostaríamos de saber, assim, conhecer de vocês um pouquinho melhor e para saber como que foi a adentrada de vocês no mundo dos games. Jogo é multidisciplinar, né? Eu, por exemplo, sou uma psicóloga, né? E as pessoas falam, o que que uma psicóloga tá se metendo a fazer jogo, né? Pra começo de conversa. Mas tudo que tem, onde tem ser humano pode ter um psicólogo, o jogo não é diferente. Então a gente tem criação de personagem, criação de mundo, a gente tem conflito entre nações, a gente Hoje, então, tá pequeno. Quanto tempo vocês acham que vai? Daqui 5 anos, 10 anos, vai estar um mercado melhor? Com certeza. Eu acho que se continuar nessa velocidade de bebê Hulk e vampiro, daqui a pouco a gente tem o Hulk adulto, sabe? Então eu boto muita fé, assim. Eu acho que tá indo numa velocidade muito rápida. Que queira entrar nesse mundo. Não é só desenvolvimento, não é só programação. Tem vários leques, né? É tudo isso que a Lívia falou, sim. A gente tem muitas áreas que se complementam. E hoje, por exemplo, eu vejo muito na faculdade pessoas que estão mudando de área, que vêm de biologia, vêm de outras academias, para a área de jogos. Porque, assim, jogos é uma indústria criativa. E eu não sei por que cargas d'água, tudo que é criativo é menosprezado. Né? A galera acha, a galera faz por amor, a galera faz por paixão. Então, tipo, se a gente paga pouco, igual aquele papo de professor, né? Ai, é um dom, o professor gosta do que faz, então paga qualquer coisa. Aí. Entendeu? Então, tipo assim, é trabalho, sabe? Trabalho tem que ser justo, tem que ter o mínimo ali, tem que ter condições justas e dignas pra todo mundo, né? Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, podcast pra toda hora, que é o Jean. Sou o Rudolf. Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? E aí, Guilherme, com quem que a gente vai ter o nosso bate-papo de hoje? Bom, hoje aqui estamos presencialmente com Lívia Cienza, que é uma Game UX Researcher e doutoranda em Psicologia pela UFSCar, com ênfase em Psicologia Cognitivo-Comportamental aplicada em jogos digitais. E hoje também, remotamente, possuímos aqui a Lia Fuzzi, que é professora de jogos digitais na faculdade Méliès e também é chair da IGDA São Paulo, coordenadora do Game Dev Toolkit, e também organizadora e apoiadora de eventos como o Board Game Jam, e aí jogos e diversas iniciativas de formação para novas pessoas criadoras de jogos. Então, bom, acho que ficou claro qual que é a nossa temática hoje, a gente vai ter uma excelente conversa, então bora pro papo. Sejam bem-vindas. Gente, prazerzão estar aqui, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com a Lia, também sou fã demais da Lia. É um amorzinho de pessoa. E espero que seja um bate-papo produtivo aí, bora lá. Muito bom ter a presença de vocês. Lívia, muito obrigado. Eu que agradeço. Lia, a gente até tava falando pra Lia, né? Às vezes a gente vai estar olhando pra tela TV. aqui e ela vai estar conversando com a gente e ela tá olhando pra nossa nuca aí, mas Oi, Lia. vamos lá, né? Legal. E para começar, nós gostaríamos de saber, assim, conhecer de vocês um pouquinho melhor e para saber como que foi a adentrada de vocês no mundo dos games. Quer fazer as honras, Lia? Pode ser. Bom, eu tinha feito técnica em eletrônica, mecatrônica, então eu não sabia muito bem nem que existia a área de jogos como um todo. Sempre via minha irmã jogando muito, eu sempre joguei muito mal. Mas aí, quando eu fui prestar a faculdade, eu descobri que tinha um curso gratuito na FATEC São Caetano de jogos digitais. E eu tava querendo descobrir novas áreas, querendo mudar de área. E eu falei, vamos ver como que é esse negócio. No final era completamente diferente do que eu tinha imaginado, porque era muita programação, muita coisa que eu nunca tinha pensado que vinha por trás de jogos. E aí foi o primeiro momento que eu pisei ali na indústria de jogos, participando de eventos, game jams, foi fazendo a FATEC São Caetano. Pô, Legal. bacana. Primeira paixão, né? Então foi nesse momento. Legal. Sim. Bom, eu sempre fui gamer também, acho que é uma experiência comum, né? Mas assim, muitas meninas começam a jogar mais tarde, na verdade, né? Porque era mais comum na nossa faixa etária que os meninos ganhassem videogames. Então, assim, eu ficava assistindo muito meu irmão jogar, meus primos jogar, mas eu jogava também, obviamente. Mas, assim, eu sempre gostei muito de jogo, faz parte da minha formação, assim, como pessoa, eu acho, sabe? Aprendi inglês jogando videogame, aprendi muitas coisas jogando videogame. E aí eu fui fazer psicologia, né? Não tinha nada a ver com videogame, na verdade. Mas quando chegou no final da psicologia, minha professora falou, e aí, o que você quer fazer de trabalho de conclusão de curso, né? Eu fiz uma lista, e na lista tinha videogame. Ela achou o máximo, ela falou, eu nunca vi psicólogo estudando videogame aqui na UFSCar e tal. Falei, vamos fazer isso então. E aí comecei a pesquisar o comportamento do usuário do jogo, né? Como é que a pessoa se sente quando ela joga.
Se o jogo é muito difícil, se o jogo é muito fácil, como é que o jogo violento afeta as pessoas, como é que o jogo que é mais pró-social afeta as pessoas, afeta as crianças, afeta os idosos. Enfim, fui fazendo minha pesquisa, fui fazer mestrado na mesma linha de pesquisa, fui fazer doutorado na mesma linha de pesquisa, e cá estou agora no doutorado, quase finalizando o doutorado, graças a Deus. Mas no meio disso tudo, eu descobri o game design, né? Descobri a indústria de jogos, descobri o jornalismo de games, fui fazendo amizade, eu sou TDAH, então eu desembesto a falar, tá? E no meio de tudo isso, assim, eu fui me apaixonando por várias áreas, né? Então, além da psicologia, eu gosto muito de game design, eu gosto muito de... eu não sou, assim, não manjo de programação, mas eu gosto de entender o mínimo de programação, de arte, de música, porque jogo é interdisciplinar, né? Então, enfim, estudando várias coisas, descobri essa parte aí do UX Research, né? Que é justamente o comportamento do usuário, e aí eu apliquei isso aos jogos, né? Então, cá estou. Sempre joguei, sempre continuei jogando, e agora jogo como trabalho, né? Jogo muito mais como trabalho do que como hobby Assim hoje é em bom, dia. né? É bom, mas você joga e você fica tipo, putz, não tô me divertindo, porque é trabalho. É um lance complicado, né, Lia? Mas a minha trajetória é mais ou menos essa, sim. E cá estou. E Legal. tentando abrir caminho para novas mulheres entrarem nessa área também, nesse ramo, né? Igual você acabou de falar que os meninos ganhavam dos pais Eu os acho que até videogames. hoje é um pouco assim, Então, né? é isso que eu queria saber. E as meninas ganhavam as bonecas. Isso ainda é isso hoje ou mudou um pouco? O que você acha, Lia? Bom, hoje a gente tem uma quebra, ainda o videogame console acaba sendo produto mais dado a meninos, não vamos negar, até a gente tem a pesquisa Game Brasil mostrando que tem mais consoles e PC gamer para meninos, homens, do que para mulheres, mas a gente tem uma coisa disruptiva que é esse carinha aqui, que adolescente Boa. começa a receber celular, e eu estudei pedagogia também, então eu já dei aula para ensino fundamental, médio, e aí era muito comum quando eu perguntava, vocês jogam? Nessa idade, metade das pessoas jogavam porque elas jogavam no celular. Então, jogos, não só jogos de puzzle, né? Mas jogos de luta, jogos de tiro, jogos de aventura. Então, hoje o celular ele possibilitou muito mais com que tenham mais meninas podendo jogar e tenham acesso a essas tecnologias e essas vivências. Concordo É 100%. verdade, eu vejo pela... minha filha mesmo, ela adora, ela fica jogando muito. Mas ela é aquele negócio, né? Joga mais celular e no iPad. Legal, O perfeito. Sim. Rudolf presenteou lá a casa dele com videogame, mas quem jogava? Presenteou Quem ele, vou né? não, mas presentear meus presenteou filhos, ele. né? Eu vou dar isso Mas pra eu meus presenteei filhos, minha sim. filha logo quando ela era novinha. Eu já cheguei e já dei um pra minha videogame filha, pra tem uma ela. gata, né? Eu vou dar esse jogo pra minha filha aqui, pra minha gata jogar. Agora que vocês falaram do mobile, eu vi acho que uma pesquisa, acho que a semana passada, que existem mais mulheres consumindo jogos nos mobiles do que homens, né? Isso, majoritariamente mulheres. Na verdade, com a pesquisa Game Brasil que saiu, a gente tem mais players mulheres do que homem no geral. A porcentagem de mulheres é maior, mas elas jogam mais mobile mesmo, né? E a gente tem que fazer um trabalho aí pra mudar esse cenário, né? Porque a gente tem aí jogos competitivos, a gente tem, né, o esportes feminino e tal. Então, enfim, é um trabalhar, né, que a gente tem que fazer aí pra inserir as meninas mais no mundo tech de forma geral, eu acho. Os games se incluem nisso, né? É bacana saber que vocês estão quebrando esse paradigma, né? Isso é muito legal. Uma coisa que você comentou, e é uma dúvida que eu tenho, até onde um jogo mais... Aqueles jogos violentos, coisas assim, afetam realmente as pessoas? Acontece isso? A resposta, assim, padrão de um psicólogo é sempre depende, né? E eu sempre falo, tipo, afeta. Tipo, a resposta é afeta, mas depende. Eu pergunto isso porque eu já escutei que afeta, não sei, mas sempre joguei com aquele sentimento de culpa, o GTA. Entendi. Mas eu adoro, sabe? Eu adoro. Não, eu Mas também eu falo, jogo não, jogo mas eu não violento, saio, né? eu nunca saí com vontade de sair. Não, exatamente. Porque, assim, o que depende, né? Quais são essas variáveis do depende? Faixa etária, né? Você não vai dar um jogo violento pra uma criança muito nova, porque os jogos, eles têm classificação indicativa, né? Se o jogo, ele tem violência explícita, não tem violência explícita, quanto tempo você joga, se você vive numa comunidade violenta ou não, se você tem o acompanhamento dos teus pais ou não enquanto você joga, né? Então, assim, um país bélico, né? Que tem uma cultura, por exemplo, armamentista, é uma outra realidade, entendeu?
a sua realidade de forma geral, entendeu? O seu entorno, ele importa muito mais do que o jogo em si. E assim, o jogo ele não é mais potente do que o filme, séries violentas, entendeu? É uma mídia que tem violência, como outras mídias que têm violência. Então, que vão mexer com a pessoa, mas então não... assim, tem que ter fatores protetivos, principalmente pra crianças, a gente fala, né, que as crianças têm que ser protegidas quando elas jogam jogos violentos, mas você não vai jogar um GTA e sair atirando, né? A menos que você já não tenha alguma predisposição agressiva, que pode ser genética, que pode ser contextual, que pode ser familiar ali e tal, né? Você é uma criança e tem amigos que são violentos, né, e tal. Então, assim, esse depende, tem muita coisa dentro desse depende, É entendeu? que nem no direito. No direito tudo... Tudo depende. Depende. Tudo depende. Essa- Exatamente. Legal. Concorda? Concordo, é aquela coisa que a gente fala, né? Não é porque a criança joga Mario que ela sai batendo a cabeça no tijolo, né? Então, realmente tem todo um ciclo em volta que faz aí com que o jogo seja ou não algo que possa mexer com a criança. Mas a gente tem agora uma mudança no ECA que tá para acontecer, inclusive que vai mexer muito na área game dev, porque existem ali perigos que são além da influência do jogo, mas perigos de pessoas, entre outras coisas, que acontecem nos jogos e os pais têm que estar muito atentos a isso. Uhum. Vai sair agora, não é? Que é isso? Vai ter uma parte que vai mexer com a parte de mídias, né? A pesquisadora Ivelisse, da Homoluden, estava fazendo um estudo, inclusive ela está participando bastante de debates sobre o Roblox e os perigos que a gente tem dentro do Roblox. Ah, sim. E ela comentou para mim, ela falou, nossa, o ECA vai mudar uma coisa a respeito das mídias digitais, eu não tenho os dados certinhos, depois Ivelisse me ajuda. Mas... vai ter uma mudança que vai mudar ali com o game design voltado a crianças, adolescentes, a um maior cuidado com essa faixa etária. O risco do Roblox, por exemplo, é mais na questão da conversa, não é? Que você consegue interagir com outras pessoas, não tem seria vários isso? problemas, Tem né? mais? Tem mais problemas? Tem muitos problemas. Vocês Porque a poderiam gente citar tem alguns, jogos assim, que só são pra gente... jogos que são para maiores de 18 anos, por exemplo, disponíveis na E plataforma. Roblox não é, né? Roblox, ele tem muita gente, assim, mais velha que joga Roblox, curiosamente. Sim. Eu tenho é? amigos de 30 anos que jogam Roblox. Porque tem jogos, assim, de tiro, tem muito jogo. Roblox é uma plataforma e dentro da plataforma existem vários jogos. Então tem jogo ali dentro que são jogos para maiores de 18 anos em todos os contextos para maiores de 18 anos que você pode imaginar. Entendeu? Seja com cenas explícitas aí de violência, quanto conteúdo, às vezes, mais pornográfico, que é um grande problema, entendeu? As crianças estão lá na plataforma, elas podem simplesmente abrir aquilo e jogar. Então, assim, é complicado, além de questões de aliciamento, enfim, várias questões aí envolvendo esse tipo de jogo, né, que a gente precisa discutir. Como a Lia falou, a Evelise é uma pessoa que tá puxando aí essa discussão. Pô, é legal, porque é um negócio que, assim, como pai, eu não sabia disso. Cara, a gente tem que estar esperto com o que nossos filhos jogam, né, com que as crianças, adolescentes jogam, né, Sim. porque é um ambiente perigoso. E eu coloco com base na minha sobrinha, quando a criança começa a jogar Roblox, é difícil de tirar, hein, mano. Existe Nossa, eu até... não sabia. Ai, perdão. O criador do Roblox, ele identifica como um aplicativo para maior de 18 anos e que ele queria fazer uma rede social, assim, uma coisa meio Tinder no Roblox. Então, já o pensamento de quem tá por trás é meio complicado, né? E aí a gente sabe que é isso, tem ali muitas coisas legais, tem jogo Dragon Ball, jogo de Taekwondo, de você Jogo ficar fazendo educativo, tem comida, muita de coisa, tem muita tudo. coisa. Mas realmente tem também uma parte dos jogos que não é muito bacana. E- Nossa. Aí eu fiquei preocupado agora. Mas tem, por exemplo, eles vão discutir, vai. Você falou tem jogos que pode ser violência, alguma coisa. Vão aparecer lá, ó. Você tem mais de 18 anos? Quer entrar, sim ou não? Ou não vai Olha, eu ter preciso isso? dar uma pesquisada melhor no Roblox se eles têm esse filtro, sabe? Mas assim que eu baixei o Roblox no meu celular, o primeiro jogo que eu vi foi tipo assim, Mate os Noobs, por exemplo. Entendeu? Aí eu falei, qual é a faixa etária? A partir de 5 anos. Nossa. Aí eu tipo assim, gente, olha o nome desse jogo, né? Então, assim, é complicado, porque assim, existe classificação indicativa, mas quando você vai analisar e estudar a classificação indicativa, não é o suficiente para proteger as crianças, entendeu? Você, como pai, como responsável, adulto, você tem que estar esperto com o conteúdo que teu filho consome, porque só falar, não, é para 5+, tá suave, tá safe, né? Não tá. Então, assim, tem que ficar muito esperto mesmo, sabe?
Isso que eu não entendo. É complicado a lei. Por quê? Eu queria assistir Demon Slayer no cinema com minha filha. Ela tem só 15 anos. E só pode ser acompanhado com os pais de 16. Uhum. Pô, eu tô do lado dela. É Vai, complicado. e uma questão dessa, com 5 anos, a criança pode fazer isso daí. Por isso que, assim, as coisas elas são relativas, né? Assim, por isso que tem que ter estudo, tem que ter gente discutindo, debatendo sobre isso. No mestrado eu trabalhei com crianças, mas agora eu trabalho mais com jovens e adultos mesmo. Então a Evelise é a pessoa, assim, que a gente fala que você deveria ir pra saber mais sobre esse assunto, né? Evelise Fortin. E como tá a regulamentação no Brasil, assim, na questão dos games hoje em dia? Tem ou não tem nada? Deixa a Lia comentar um pouquinho melhor. Hoje a gente tem um marco legal que começou em 2023, se eu não me engano, tá mais aí um ano, se eu não me engano, né? Se eu não Acho que errei é ali. isso. Acho que é isso. Ele entrou em vigor, então ainda algumas coisas estão mudando, ainda estão sendo aplicadas, como a gente ainda não tem, por exemplo, classificação brasileira da ocupação de desenvolvedor de jogos. Só tem uma derivada de desenvolvimento de software para lançamento de notas, etc. E isso vai vir junto com a atualização ali da CBO, das listas todas lá, dos quinais todos que existem referentes a parte de desenvolvimento como um todo. Mas desde que o marco legal foi aprovado, a gente já percebeu mais incentivos, mais preocupação de órgãos públicos relacionado à parte de criação de jogos, né? Então, ainda estamos melhorando bastante, porque a gente já tem uma lei em vigor regulamentando a área, mas ainda tem bastante passo para a gente conseguir fazer tudo até mesmo do que a lei está falando. Com certeza. Mas você sente que o governo tem incentivado vocês, criadores de games, hoje em Com dia? Como certeza. tá? Isso é uma coisa que a Lia também pode falar. Ela tá sempre mais por dentro do que eu. Ela tá sempre mandando edital pra mim. Olha esse edital, olha esse outro edital. Mas assim, principalmente jogos com temáticas culturais relevantes, jogos associados a minorias, jogos associados a, enfim, religiões afro, culturas afro, regiões do país que não são muito alcançadas. Então a gente tem editais aí específicos para regiões específicas do Brasil, para estados específicos do Brasil. E tá crescendo muito jogo independente, né? Então, os desenvolvedores, assim, brasileiros, eles mandam muito. Infelizmente, a gente já exportou muita gente pra fora, porque antes a gente não tinha tanto incentivo, né? Mas agora a gente tá tendo muito, muito, muito edital, muito projeto legal aí acontecendo. Então, né, a Lia também pode falar um pouquinho melhor disso. É isso que eu ia perguntar. Como que estão os desenvolvedores profissionalmente aqui no Brasil? Bom, a gente tem aí um lugar que a área de TI, ela já está mais tempo estabilizada no Brasil, né? No Brasil, a área de jogos, por exemplo, em 2005, 2007, a gente tinha cerca de 95 empresas de jogos. Hoje a gente passa das 1.096. Nossa. Desse tanto, né, a gente tem aí muito incentivo, por exemplo, em Santos, o Parque Tech abriu uma incubadora para empresas de jogos digitais. São Paulo tem alguns sistemas de aceleração, né, como o Sebrae, eu não sei se eu podia falar um monte de programas, mas vou falar Pode falar, Pode falar. pode ficar à vontade, aqui não tem problema não. O Sebrae tem o CRI Games, que atende pessoas do estado de São Paulo e alguns programas também do Brasil inteiro. E tem também a ADSampa, em São Paulo, que ela tem uma aceleração junto com um aporte em dinheiro de 50 mil para estúdios que estão começando. Então, a gente tem ainda uma dificuldade, voltando até a sua pergunta, de alguns empregos, a formalização, a gente tem muita pejotização do mercado de jogos digitais como uma pessoa que trabalha nele, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem agora uma força maior do governo ajudando. Muito parecido, não tão parecido, porque Quebec, Canadá, ele tem realmente um aporte de dinheiro para se tornar um polo ali do desenvolvimento de jogos, do desenvolvimento de mídias interativas como um todo. Todo filme que a gente vê, Marvel, etc., tem lá no final, né? Consulado de Quebec, Canadá, Montreal e assim vai. Porque eles realmente fazem ali, fomentam a indústria por meio de incentivos públicos. A gente começou, então tem incubadora, tem aceleradora, tem uma aceleradora também vindo da Associação Brasileira de Games, que é a Abra Games, que começa, se eu não me engano, esse mês o programa dela, né, para captar recursos e ajudar empreendedores. Então, a gente
Ainda está meio neném relacionado a empresas e trabalhadores da área, mas a gente está tendo bastante apoio para conseguir fortalecer essas empresas, tanto para a ida de eventos externos, como tem o Creative São Paulo, que leva a galera para Gamescom Alemanha, GDC e assim vai, né, ajuda com dinheiro, tanto também para eventos internos ali, que é para levar o jogo, para apresentação, associação e etc. Ixi, falei demais. Não, Ok. Não, mas perfeito. é perfeita, fala perfeita. Você falou que a gente é meio nenê, né? Mas assim, só esse ano teve um boom de edital e de aceleradoras começando a ser formalizadas e acontecendo. E eu tô tipo, gente, é um nenê, mas é um nenê monstruoso. É um nenê assim, Nenê bem- power, é um nenê é. Hulk, assim, sabe? Então, sim, é um nenê, mas é um nenê que tá vindo aí, ele tá crescendo numa velocidade mais rápida do que um nenê normal, eu diria assim, sabe? Um Legal, nenê legal. vampiro, Com sei lá. Como você falou dos PJs, Uhum. hoje dá para o desenvolvedor só viver desenvolvendo games ou ainda não? Pergunto isso porque, igual, escritores, Uhum. a minoria até consegue, mas a grande maioria dos escritores tem que ter um segundo trabalho. O primeiro trabalho é outro e o segundo é o escritor. É. É isso ainda no desenvolvimento de games? Eu acho que depende, assim, porque, por exemplo, a gente fala de desenvolvedores indie, que são os desenvolvedores independentes, né? Aí, nesse caso, quando as pessoas têm os próprios estúdios e tal, geralmente elas têm outro trabalho pra manter e injetar dinheiro próprio, geralmente, né? Agora, com exceção desses programas que estão ajudando muito. Mas existem pessoas que estão em empresas maiores aqui no Brasil, né? A gente tem a Coco, a gente tem a Aquiles, a Aquiles ainda na época, enfim. A gente tem várias empresas que contratam CLT também. Então, tem gente trabalhando CLT em jogos no Brasil, sim, isso acontece, mas também tem muita pejotização, como foi comentado. Então, assim, existe uma parcela muito menor, eu diria, mas a Lia pode me complementar, assim, menor que consegue viver só com jogo, e uma porcentagem muito grande de desenvolvedores independentes que tem que ter outros trampos. Que tem que fazer freela, que tem que, enfim, ou terceirizar seu trabalho, então faz o próprio jogo, mas também faz jogo para outras pessoas, enfim. Então, a resposta é sim e não, né? Dependendo aí do tamanho da empresa na qual você trabalha, eu diria. É bem isso mesmo. A gente tem os extremos, né? Que nem a Wildlife, que é a unicórnio gigantesca, que trabalha com jogos para celular, jogos mobile, e emprega a galera, né? Entre outras coisas que acontecem ali. E a gente tem os estúdios menores e tem os estúdios indies. Então tem os estúdios menores e os indies, que é a galera que tá na garagem desenvolvendo seu jogo. E olha lá, tipo banda indie mesmo, né? Então, tem estúdios menores que o que eles fazem é o que a Lívia falou de terceirizar. Então, eles podem fazer jogos para treinamento, Jogo jogos educativo, muito jogo jogo educativo. educativo. Enquanto eles às vezes fazem o jogo de diversão deles para um lado, eles fazem girar, né, ter dinheiro no estúdio fazendo outras aplicações de jogos aplicados, né? E aí também tem a galera da terceirização, e uma das coisas que eu acho que é bacana, a Lívia falou da Cocu, a Diorama, tem muita empresa brasileira que a terceirização deles não é nem para o Brasil, é para fora. E então a gente tem coisas como Horizon Zero Dawn, que tem todos os robôs foram feitos no Brasil. A gente tem Returnal, que também teve muita arte 3D feita aqui no Brasil, parte de programação, também Battlefield. Então, além do que a gente tem de estúdios pequenos que estão tentando ali criar soluções e tem poder criativo maior, a gente tem muita empresa grande brasileira que participa de grandes lançamentos lá fora e a gente nem sabe às vezes. Uhum. Ah, isso eu não sabia. Brasileiro é excepcional em todos A os gente trabalhos, meu, né? a gente tem uma galera aqui que manda muito, muito mesmo, sabe? E em estudos indies também a gente tem uma galera que manda muito, só que não tem isso, não tem a verba, às vezes, pra crescer e tal. Então, assim, falando de jogos independentes, né? O que eu e ali a gente mais, assim, mais tá próximo, acho, dos desenvolvedores independentes. A gente entra na questão das mulheres, às vezes, também, né? Daqui a pouco a gente vai a falar. gente vai entrar, a gente vai falar. Dando spoiler, mas aqui em Santos mesmo a gente tem o 13-bit, né? Então a gente tem os desenvolvedores aqui de Santos que são mais de 100 pessoas dentro do grupo, aqui Abraço, da Baixada. Elton. Abraço, Elton. Vocês costumam se reunir bastante? Como que é? A 13-bit deveria se reunir mais, mas a 13-bit tá sempre fazendo eventos, né? Sempre, então, né, na Maria das Minas mesmo, a 13-bit tá junto, ajudando, colaborando. E, cara, é um poder que a gente tem e a gente tá atraindo pessoas de fora, né, aqui pra Santos. Então,
A galera tá de olho em Santos como polo de desenvolvimento de jogos e tem um potencial muito grande. Oh, A bacana. prefeitura de Santos ajuda bastante, né? Com Eu certeza. vejo o Renato também trabalhando pra caramba, Muito, né? com isso, tudo. coitado. Abraço, Nato. Trabalha muito. E, por exemplo, hoje então tá pequeno. Quanto tempo vocês acham que vai? Daqui 5 anos, 10 anos, vai estar um mercado melhor? Com certeza. Eu acho que se desenvolvedores? continuar nessa velocidade de bebê Hulk vampiro, daqui a pouco a gente tem o Hulk adulto, sabe? Então, eu boto muita fé, assim. Eu acho que tá indo numa velocidade muito rápida. Com Tá legal, certeza. isso daí é bom. É bom saber, porque muita gente tá preocupado, vai, também com IA, essas coisas, mas Uhum. eu acho que IA não vai tomar empregos dos desenvolvedores. Isso não, é na uma verdade, discussão. eu até era uma das perguntas que eu ia fazer assim. A IA tem ajudado vocês na questão de desenvolvimento de jogos? Ou ainda não? Ou atrapalha às vezes, não sei. Complexo, é uma pergunta muito complexa. Acho que é uma pergunta que dá um podcast completo, sabe? Eu, assim, tem várias nuances A da gente tem IA. tempo aqui. Tem várias nuances da IA. A IA sempre foi utilizada, né? A questão do LLM, Large Language Model, né? Sempre foi utilizado, a gente sempre teve inteligência artificial nas coisas. Só que a generativa, a inteligência artificial generativa, que tá essa questão polêmica às vezes, né? Que pega a arte das pessoas, sem dar os créditos e tal. Então, os artistas, músicos e pessoas da área criativa têm muita dificuldade com o uso das suas artes sem a devida, né? Sem o devido crédito. Mas isso eu acredito que no futuro vai ter regulamentação, com certeza, A gente espera né? muito. Não, vai A gente acontecer. espera muito. Agora, É Acho que o marco é da algo muito internet, novo, acho que então... tem falado alguma coisa sobre isso, não tem? tem uma movimentação É. muito grande em torno desse tema. E assim, eu não sou programadora, por exemplo, mas eu imagino que muitos programadores usam IA para facilitar o trabalho também, né? De, tipo, complementar o código. Você dá um input, o input se autocompleta, esse tipo de coisa agiliza processos mesmo, entendeu? Então são várias camadas quando a gente fala de IA, assim, ao meu ver, tá? Essa é a minha opinião pessoal. Só que a IA generativa relacionada à arte e aos criativos é um pouco mais complexo, assim, eu diria. Não vai roubar o trabalho das pessoas, não vai. Mas as grandes empresas têm se apropriado muito da IA, e aí, né, dá um podcast à parte, assim. Então, eu sinto que é uma coisa, é um movimento meio artificial, usar a inteligência artificial, entendeu? É tipo assim, tem um boom, eu tenho essa tecnologia, eu preciso implementar essa tecnologia, vai todo mundo aqui na empresa usar essa tecnologia porque eu preciso justificar que eu tô usando IA aqui pra ganhar dinheiro, entendeu? Então, eu vejo essa movimentação acontecendo, assim, mas ali pode dar O que você acha, Lia? Bom, eu trabalho com programação também, então uma das coisas é, sim, ela ajuda ali às vezes a fazer um código, a desenvolver uma ideia, mas ao mesmo tempo, se você não souber a base, você não aplica, ela tem alguns erros. Então, você tem que saber o fundamento para até conseguir usar a IA, né? Pra Que é saber aquela pedir pra coisa. ela, né? Exato. A gente até fala, vai roubar meu trabalho, mas o cliente vai ter que pedir, mas o cliente não sabe o que ele quer. Então, o intermediário da pessoa ainda está ali. O que eu vejo, às vezes, ela sendo de ajuda como ferramenta para empresas que estão começando e às vezes querem fazer um plano de marketing. Então, ajuda como ferramenta, mas ainda com uma criticidade ali em cima, do tipo, eu quero pensar em postagens, quero pensar em como fazer contratos. Não é tão perfeito, né? Mas é uma acessibilidade para pessoas e estúdios menores ali que talvez não tenham isso. E a nossa crítica maior é estúdios grandes, estúdios que são ali, tem uma grande movimentação de dinheiro, que às vezes fazem o uso dessa IA no lugar de vagas de pessoas, e aí também vai tudo meio Aí tem layoff, bagunçado, né? É complicado. Então, ela como ferramenta, pô, bacana. Sabendo usar, bacana. Se você não souber usar, vai gerar sempre o mesmo jogo, sempre a mesma resposta. Exemplo, eu dei um exercício de programação na minha aula da faculdade e 2 alunos tiveram a mesma resposta de turmas diferentes. Eles não se conheciam. Mas é porque eles mandaram a IA fazer e ela fez automaticamente a mesma coisa para os dois. Então, imagina um script de um jogo. Quero um jogo sobre pessoas indígenas. Ele vai gerar a mesma coisa genérica, sem uma estrutura, uma pesquisa por trás. Então, você sabendo usar a ferramenta, dá para trabalhar. Mas, de novo, é com uma ferramenta e não como, meu Deus, a solução dos meus problemas. Deu 0 pra eles? Complexo. Pra refazer, né? Falei, olha, gente. Eu enxergo a IA como facilitadora, né? Isso. Nesse caso, mas não que realmente vai substituir. Até contratos mesmo.
é bacana, que ajuda, ela verifica muita coisa, mas por responsabilidade, a gente tem que mesmo assim continuar lendo e muitas vezes nós pegamos alguns erros. Acontece isso. Com De fato, bastante então, de frequência, fato, tem que conhecer. com Porque ela certeza. busca, igual já falaram aqui, né? Ela busca da internet. E na Quais as internet fontes, não é é. tudo verdade, né? Então, eu queria ver a opinião de vocês, mas sobre a generativa mesmo, porque que nem a Lívia falou, realmente caindo na mão de grandes corporações, assim, que trabalham com essa produção, eu particularmente acho bem paia, acho bem zoado. Só que eu fico pensando o quão as generativas devem ajudar também os pequenos desenvolvedores, né? Que nem a Lia citou, os indies, a galera da garagem lá. E eu queria saber como é que é a opinião da comunidade, na visão de vocês, referente a isso também. Péssima, péssima. Imaginei. Comunidade índia Como? não gosta de IA, não gosta do uso de IA. No geral, tá? No geral, a comunidade que eu e a Lia, mas a Lia pode falar também, a gente tem mais contato, no geral, não aprecia muito o uso de IA assim, não usa. Mas a gente tem independentes usando IA sim, tá? Isso é óbvio que vai ter também, entendeu? Então é meio dividido, mas ao meu ver, a porcentagem maior, não tenho dados científicos pra falar, é isso mesmo, tá? É o meu estudo etnográfico, assim, de análise da comunidade. A maioria das pessoas não gosta muito de IA generativa quando se trata de estúdios independentes. Exatamente. Chega até a gerar um hate, assim, ai, mas tinha que ser com IA, essa música de IA e não sei o quê. Mas a gente sabe que muitas vezes a pessoa não tem dinheiro para contratar um músico, né? Então, o que a gente faz às vezes é indicar por meio de comunidade, grupos do tipo, olha, usa esse programa, usa esse banco de áudio, não precisa usar Existe muito esse áudio banco já estranho. de É, gratuito, banco de gratuito. imagem, tudo gratuito. Então você não precisa usar IA. Ah, mas eu quero usar, então tudo bem. Mas você tem muita coisa que você pode até comercializar usando assets que são muito bons, sem necessidade de usar IA. Legal, perfeito. Eu fiquei sabendo também, referentemente, que tava tendo uma polêmica recentemente, se eu não me engano, era na Steam, que estavam vendo se seria conveniente obrigar ou não a pessoa a relatar se teve o uso de IA generativa durante a produção dos games. E eu acho que, bom, por mais que não seja a melhor coisa pros negócios da Steam em si, e também dos vendedores de jogos, eu acho que é importante, né? A gente saber, tipo, Da onde dar o saiu, crédito, né? dar o trabalho pro pessoal. Mas é legal. Obrigado pela sua resposta. Imagina. Uma pergunta, como que os toolkits, outras iniciativas como tipo eventos, como as jams, pode ajudar assim na formação dos novos desenvolvedores? Quer fazer as honras, Lia? Quer que eu fale primeiro? Bom, a gente tem ali, acho que uma das primeiras coisas, eu roubando já aqui, é mostrar que existe a área e o Brasil existe nela e tem relevância. Então, o Game Dev Toolkit, ele faz isso por meio de lives, antes eram eventos presenciais, mas a gente, por meio de lives, descobriu que, tipo assim, tinha gente, por exemplo, em Recife, que não sabia que o Brasil desenvolvia jogos, sendo que Recife é um grande polo de desenvolvimento de jogos e tecnologia. Então, quando a gente foi para o modelo online trazendo lives de conteúdo, lives de gameplay, a gente conseguiu fazer uma quebra de parede ali que a gente já não tinha mais tanto no presencial, porque sempre eram os mesmos grupos, né? Então a gente começou a chegar em pessoas que falaram: caramba, eu posso desenvolver um jogo, eu posso fazer. Nossa, eu não sabia que era desse jeito, eu não conhecia, essa pessoa mora do lado da minha rua. Então, primeiro passo ali é a democratização, mostrando que sim, você pode criar jogos, não precisa ser uma pessoa programadora, não precisa ter um computador maravilhoso, né? Mas você, cheio de LEDs, você consegue desenvolver até board games, consegue fazer várias atividades de criação que não necessariamente é arte e programação. Né? Porque também tem essa mística ali de que desenvolvedor de jogos ele tem que saber programar, tem que saber fazer arte, e não, existem muitas outras áreas envolvidas na criação. E aí a gente tem várias ações afirmativas e eventos muito bacanas que tentam trazer tanto a parte de treinamento, aperfeiçoamento e integração e network, que é a melhor coisa que tem, porque muitas vezes, às vezes a pessoa vem para um evento como uma hackathon, uma game jam, que eu já vou puxar o gancho para a Lívia também, que você vem, tipo, vou desenvolver um jogo em 48 horas, né? Uma maratona de desenvolvimento. E nesse meio tempo, às vezes a pessoa vem sem saber nada, vem de outras áreas. E nisso ela descobre uma área, testa, aprende, conhece pessoas e ela descobre uma nova função, um novo mercado de trabalho que ela nem sabia que existia.
concordo 100%. Eu acho que Game Jam são grandes laboratórios, né, para você iniciar pessoas. Então, assim, né, já entrando nos spoilers aqui, mas tem muitas meninas que têm me procurado falando: olha, eu não tenho conhecimento nenhum de jogo, eu nunca fiz um jogo, eu não sei programar. Eu posso participar? Eu, tipo, óbvio, você deve participar, né? Mas, assim, eu tenho ido muito atrás das meninas, primeiro porque, assim, as meninas são um pouco não são tão incentivadas, né, a ter essa garra de, tipo, ir, fazer e acontecer, porque a gente é socialmente criada dessa forma, né? Mas enfim. Então eu tô indo atrás de algumas meninas, elas, mas eu não tenho competência, eu não sou boa nisso, nunca fiz isso. Eu falo, mas justamente porque você nunca fez isso, que tem essa oportunidade de você aprender aqui agora, sabe? Com outras pessoas que também não sabem e que também estão interessadas em aprender. Então, assim, eu já participei de Game Jams, inclusive, né, da Bird Game Jam, amorzinho, lindo. E eu aprendi muita coisa participando também, né? Porque, assim, eu sou UX Researcher, mas tem muita coisa que eu não sei fazer. Né? Eu não sou música, eu não sou programadora. E a gente quer aprender o básico e esse é o melhor local pra você aprender, entendeu? E, enfim, minorias também, né? Tem muitas minorias que elas não são aí incluídas nas grandes empresas por motivos variados. E às vezes nas Games Jams elas encontram espaço na comunidade, né? Seja queer, seja PCD, enfim, pra fazer essa força e juntar essa galera. E às vezes dali sai um estúdio novo, entendeu? Sai um jogo novo que daqui um tempo, daqui uns 2 anos, sendo polido e tal, vira um jogo na Steam, entendeu? Muitos jogos lançados já começou em Game Jam. Então, é isso, são pequenos laboratórios, eu acho, sabe? Legal. Bacana. E, por exemplo, para quem tá começando agora, o jovem, uma jovem ou um jovem que queira entrar nesse mundo, não é só desenvolvimento, não é só programação, tem Uhum. vários leques, né? Vocês podem falar um pouco sobre isso? Com certeza. Jogo é multidisciplinar, né? Eu, por exemplo, sou uma psicóloga. Né? E as pessoas falam, o que que uma psicóloga tá se metendo a fazer jogo? Né? Para começo de conversa. Mas tudo que tem, onde tem ser humano, pode ter um psicólogo. O jogo não é diferente. Então a gente tem criação de personagem, criação de mundo, a gente tem conflito entre nações, a gente tem tanta coisa no jogo que um psicólogo pode fazer. Né? Fora isso, né? A gente tem aí psicologia das cores, enfim. A gente tem o comportamento do jogador em si, né? A gente tem, enfim, RH dentro de empresa também trabalhando em jogo e tal. Mas, meu, antropólogos, historiadores, biólogos, sei lá, meu, você pode citar tanta coisa, gente que pode estar envolvida dentro de jogo, entendeu? Então, assim, você fala, nossa, eu nunca imaginei, mas tem jogos que às vezes precisam de consultoria de especialistas de várias áreas, entendeu? Então, assim, falando dessa parte, né, dessa parte maior zona, assim, mas pra botar a mão na massa mesmo, né? A programação não é só programação. A gente tem o que a gente chama de interface do usuário, né? Que é o menu que você vê, que é a estrutura do que você vê. Então tem o artista, só que aí não é só artista, né, de desenhar, a gente tem artista 3D, a gente tem artista 2D, a gente tem pessoas que são concept artists, que fazem só o desenho, tipo assim, o sketch que vai ser utilizado pelo modelador 3D pra fazer, entendeu? Então, assim, são tantas áreas específicas, o sound designer, o barulho de folha caindo no jogo é uma pessoa que faz, entendeu? A animação, então tem gente que faz o boneco, vamos supor, tá falando do Hulk, fez o boneco do Hulk, mas é um boneco estático. Vai ter a pessoa que vai pegar esse negócio estático e vai animar, entendeu? Então, assim, são muitas áreas dentro que você pode se especializar ou ser generalista, né? Mas, meu, você pode fazer tanta coisa dentro do jogo, sério. Você pode ser um psicólogo fazendo jogo, entendeu? Então, assim, essa é a abrangência do universo de games, assim. Você pode ser um roteirista, ser um escritor, ser um jornalista, você pode trabalhar nessa parte de escrita do jogo, nos diálogos do jogo. E assim vai, sabe? É um mundo infinito. Com certeza, todo mundo olhando assim. Que pressão, né? Pode ser, tudo isso que a Lívia falou, sim, a gente tem muitas áreas que se complementam, e hoje, por exemplo, eu vejo muito na faculdade pessoas que estão mudando de área, que vêm de biologia, vêm de outras academias, para a área de jogos. Tem até um aluno que ele tem uma fazenda e trabalha com colheita e também está desenvolvendo jogos, assim. Legal. Então, a gente tem muito Foi ele que criou a lugar... fazendinha? Ele que criou esse personagem. Podia ser, né? Uma fazendinha ali. Ele, por enquanto, tá fazendo jogos de ação e aventura, mas tipo numa fazendinha. Mas tem gente que vão de outras áreas e a gente até fala, meu, tem que ter alguém administrar essa empresa, né? Então precisa de administradores, precisa da galera do marketing. Então, às vezes, quando a pessoa pensa que a empresa de jogos é só um artista e um programador e esquece todos esses nuances ali, ela
pede um olhar para essa área que ela pode estar abraçando também. Então, hoje, por exemplo, na Bird Game Jam, a gente tem pessoas mentoras que são da área de ciência, da área de ornitologia, da área de observação de pássaros. E essa pessoa que estava como mentora da observação de pássaros, inclusive, chegou num momento que a Nath, vou até falar o nome aqui, no último dia de Game Jam, ela resolveu fazer um jogo também, além de participar ali, mentorando as pessoas sobre... Tipo, era muito engraçado, porque o desenvolvedor chegava nela e falava, olha, eu queria saber um pássaro que gospe, tipo uma metralhadora, porque eu queria implementar uma metralhadora no meu jogo. Aí ela, olha, pássaro que faz isso não tem, mas tem, por exemplo, que defeca. Que bom que não tem pássaro assim, né? Aí é uma adaptação. Então, no final, ela criou um próprio jogo. Então, é uma área que permite outras pessoas trazerem seus saberes e até uma coisa que é muito bacana, né? Hoje a gente tem jogo sobre farmacêutico. Então, tem empresas que contratam o jogo para treinamento de farmacêuticos a cada novo produto e assim vai. Então, realmente é uma área muito ampla. Então, por exemplo, se ela gostar de arte, marketing, programação, administração, Direito. som, direito, inclusive precisamos. Uhum. Então, que pode ser, né, a parte de direito de uso, propriedade intelectual, todas as áreas, quando a gente vai ver, elas podem estar migrando para a indústria de jogos como um Cara, todo. recentemente eu vi uma nutricionista que ela trabalha com jogadores de esportes. Então ela que faz a dieta dos caras que jogam e essas coisas todas. Eu achei sensacional, entendeu, meu? Tipo, é muito abrangente mesmo, sabe? E esportes tem que ter Com nutricionista, tem que certeza. ter Psicólogo, psicólogo, tem que ter o preparador físico. Com certeza, porque não Tem que ter deixa de tudo. ser um esporte que gasta É. energia ali também. Então, eu acho jogos assim, a gente é suspeita, né, Lia? Mas eu acho que jogos é uma área muito acessível nesse sentido de ser tão abrangente, sabe? Eu vi que tem, eu não sei no Brasil, né, mas eu sei que fora tem muitas empresas que elas têm escritórios, não me fugiu o nome, escritórios virtuais, é como se fosse o The Sims, né? Tipo um gather, assim, que é Vocês o... chegaram a ver? É Você tem os muito personagenzinhos legal. no escritório Eu ali. ia te mostrar depois. Porque muita gente trabalha em home office, mas tem um escritório lá e dá pra fazer várias coisas, salas separadas. Muito bacana. É muito legal, é muito bonitinho de ver o personagemzinho. É. Aí você vai para sua mesa trabalhar, assim, aí você vê o personagemzinho andando. É o Sim. Gather que a Lívia É o falou, Gather, pra né? isso. Show. E o que seria a Maré das Minas? Cara, a Maré das Minas, que estou aqui com a camiseta, ela é uma filha da Bird Game Jam. Então, assim, eu fui na Bird Game Jam, participei. Porque, assim, além das várias coisas que eu faço, porque é TDAH, eu faço divulgação científica também. Então, o que é divulgação científica? É falar de psicologia e games nas redes sociais, em live, em podcast, né? E participar falando de tudo isso e divulgar conhecimento. Então, quando eu vi a Bird Game Jam, eu falei, gente, é uma jam de divulgação científica, né? Que a gente tem ornitólogos ali. Eu olhando pra ali tá ali. É que você tem ornitólogos, você tem cientistas, os pesquisadores lá do Legado das Aves, que é onde aconteceu o jogo no meio da mata, a gente foi no meio da mata fazer o jogo e observar pássaro, eles choraram quando eles viram o jogo, porque a gente fez dois dos jogos feitos lá, eles eram sobre a pesquisa feita no Legado das Aves. O que aconteceu? O que acontecia lá, o que eles fazem de pesquisa. E os biólogos, quando eles viram aquilo, um deles chorou, assim, de alegria, Poxa, entendeu? legal, hein? Então, assim, eu falei, gente, que coisa linda, que coisa linda. A gente precisa ter mais coisas desse tipo. E aí chegou aqui, eu cheguei no Elton e falei, Elton, eu quero fazer uma jam aqui, presencial em Santos. Ele, vamos, só pra mulher cis, mulher trans e pessoas não binárias, beleza. E aí, beleza, ele falou, pensa num nome, Lívia, pra jam. Aí eu fiquei pensando, eu falei, puta, mas eu quero mais alguma coisa, né? Tipo a Bird Game Jam. E aí eu falei, aqui é praia, é oceano, a gente tá aqui, é Baixada Santista, é as minas e tal. Maré das Minas. Vamos chamar a cientista do mar pra participar como mentora. Então a gente tem 2 cientistas do mar participando como mentoras na Game Jam. Fora as outras mentoras de arte, de som, né, de programação, enfim, várias outras coisas que a gente conseguiu aí, 8 mentoras maravilhosas. E aí a gente vai ter palestra com cientista do mar, a gente vai ter palestra com desenvolvedores de jogos, com professoras que usam jogos em escolas. Tudo mulher, né? Toda mulherada. O feminino, né? Não é só mulher cis, enfim. E aí o evento foi crescendo. Então, assim, a gente começou com vamos fazer uma maratona de desenvolvimento de jogos, uma Game Jam. Beleza. E aí foi mentoras. Palestra, vamos ter palestra? Vamos pôr palestra, vamos pôr gente pra palestrar.
Não, mas mais coisa, o que mais que a gente pode pôr, né? Ah, vamos pegar as lojistas aqui que falam de sustentabilidade, que falam de questões ecológicas, vamos colocar no evento, né? E aí foi. Falei, meu, que mais? Arte, vamos pegar artistas. Artistas mulheres que pintam coisas sobre o oceano. Então a gente vai ter uma exposição de artes lá também, com três exposições de artes juntas, né? E, cara, é muita coisa, mas assim, eu tô muito empolgada, né? Eu amo tudo isso, eu tô amando fazer a organização de tudo isso. É muita mulher junta com esse poder, empoderamento, né? Mas assim, o cerne é a Jam, né? A Game Jam, ela vai, como a Lia falou, às vezes ela acontece em um dia, 2 dias. A Jam vai ser em 2 dias, então dia 13 e 14 de dezembro. E a gente vai ter lá um tantão de mulherada. A gente tem 28 participantes confirmadas já. Onde vai ser? Parque Tecnológico de Tecnológico. Ah, Santos. Parque Tecnológico, show. A gente tem 28 participantes confirmadas Você já. vai estar... A Lia vai vir Vou palestrar. no dia 13. É isso aí. Ela vai vir palestrar. Mais as mentoras, então só aí é quase 40 mulheres ali juntas programando, legal. entendeu? Fazendo o jogo. Mais as mulheres que vão vir visitar, mais as palestrantes, mais as feirantes, mais a exposição de arte. Então, assim, cara, eu já tô muito feliz, entendeu? Com tudo isso, assim. Tem vaga disponível ainda pra Jam. Se vocês quiserem participar aí, tem lá, né? Só entrar no nosso Insta depois, dar uma olhadinha lá. E O Insta qual que é? é maredasminas.gj. Tem lá, né? Depois, né? Show. Tá lá, né? Vocês Legal, encontram legal. maiores informações e tal. Tô aqui, né? Tem que divulgar. Mas a gente quer encher o Parque Tecnológico de pessoas. Não é só pra mulheres, tá? Então, no dia 13, a gente vai ter abertura pro público geral, que é quando vai ter as feiras, vai ter exposição de arte, vai ter as palestras. E é pra todos. É pra homem, é pra mulher, é pra não binário, é pra travesti, é pra gente nova, é pra gente velha, é pra todo mundo, sabe? Então, a gente quer lotar o parque com pessoas pra prestigiar essas mulheres, sabe? Que são cientistas, que são empreendedoras, que são desenvolvedoras de jogos e que não tem tanta visibilidade. Porque toda vez que a gente vê premiação de Game Jam, premiação de desenvolvimento de jogo, tem uns gato pingado de mulher, sabe? E não é porque elas não são boas. É porque não tem visibilidade, entendeu? Elas não têm um espaço Será que seguro, sentem às vergonhas vezes. ainda? Então, não é vergonha, mas é o que eu falei. Tem muitas mulheres que chegam pra mim e falam, mas eu não sou boa o suficiente. A mulher se cobra muito mais. Porque, assim, a mulher, ela tem que se provar muito mais que um homem pra estar no mesmo lugar, entendeu? Você tem que ser 3 vezes mais competente pra ocupar o mesmo Não, cargo. mas é que a mulher também, isso é incrível, né? As mulheres são mais perfeccionistas também. Mas então, eu mas acho, é porque a gente né? tem que ser. Acabam se cobrando. Se a gente não entrega 100%... Se a gente entrega 100%, já reclamam. Se a gente não entrega 100%, é rua, é tipo, você não vai ser contratada, Não, você tem que desempenhar muito. A mulher tem que desempenhar muito. A mulher negra, então, mais ainda. Mulher negra, gorda, mais ainda. Mulher negra, gorda, lésbica, mais ainda. E quanto mais minoria você for, mais você tem que se provar pras pessoas pra você conseguir ocupar os mesmos espaços, entendeu? Então, assim, essa Jam, por exemplo, das nossas participantes, a minoria é hétero. Curiosamente, né? A gente tem muita mulher bissexual, mulher pansexual ali, mulher trans e tal. Então, assim, a gente queria criar um espaço seguro pra essas minorias, entendeu? Se juntarem, fazerem jogo, aprenderem a fazer jogo pela primeira vez, às vezes, né? Então, muitas delas falaram, puta... perdão, palavreado. Eu sempre quis fazer jogo, mas eu nunca vi onde, eu nunca vi oportunidade. Eu sempre tive medo, porque eu não sei programar. Eu falei, só cola junto com a gente, Boa. sabe? Que a gente vai te ensinar, a gente tem mentoras e você vai sair de lá com um jogo feito. Essas empresas grandes, vocês citaram alguns nomes, elas têm, assim, têm espaço para as mulheres ou é muito pouco ainda? Tem, mas às vezes, por exemplo, muitas empresas dessas grandes, elas acabam abrindo vagas afirmativas para mulheres em posição sênior. E não ajuda, porque se a mulher nunca pegou uma posição júnior, pleno, Para como que começar, ela vai né? conseguir entrar no sênior? Então, tem vagas para mulheres, sim, mas a gente tem poucas em cargos de liderança e as vagas afirmativas, às vezes, tem que dar uma reolhada ali no que elas estão pedindo, né? Porque, realmente, se você nunca deu uma chance para entrar no início, como você quer depois falar, eu abri uma vaga para sênior e nenhuma se inscreveu. Então, já dificulta Vocês acham que é meio ali. que uma desculpa Pra que o inglês pessoal... ver, às vezes é. E não só isso, que nem eu falei, a mulher tem que provar muito mais. Então, vamos supor, tem uma vaga sênior pra homem. XYZ. Vaga sênior pra mulher. XYZW, Q, -1, 24, 90, entendeu? Então, assim... não teve nenhuma mulher. Nenhuma mulher se inscreveu, nenhuma passou. Porque não teve nem... Que pena, entendeu? Tipo... Então, assim, é complicado. A gente ri pra não chorar, né?
Mas por isso que a gente tá aí. Tanto que, assim, eu acho engraçado, não vou citar o nome da pessoa, mas alguns dos comentários que eu recebi no Maré das Minas no Instagram, né? Poxa, mas e a Maré dos Manos? Aí eu, tipo assim, cara, a Maré dos Manos é qualquer outro evento, Já entendeu? existe, É já, daí, se tá for ligado, ver, né? cara? Não precisa de Maré dos Manos, cara. Então, assim, eu só ri, sabe? Eu só dei risada. Eu falei, mas, meu, a gente precisa fortalecer as mulheres, sim. E aí, como é que os homens podem ajudar, né? Cara, colando lá no evento, prestigiando as mulheres. Esse evento vai ser a primeira edição de vocês, não? Primeira edição. Primeira show, edição que a gente legal. tá fazendo. Isso que eu ia perguntar, vai. É Maré das Minas, só que não precisa ser só mulher. Pode ser homem na também. Game Jam, pra fazer o jogo... Só mulher. Só mulheres. Pra estar no evento, tipo assim, ver as importante, palestras né, e que todos tal. estejam. Quem até. pode estar no evento? Qualquer Todos. pessoa. Qualquer pessoa. A Game Jam a gente fechou pra mulheres. Que é porque assim, vai ser dia 13 e 14, tem um andar lá específico só pra elas, né? Que é só pras jammers. No dia... No dia 13 e 14, a Jam vai acontecer. Não, sim, mas que é só... Só pra público geral, dia 13. 13, tá. A partir Show. das 9 horas até as 8 da noite. Várias palestras, né? Exposição de arte. Flash Tattoo vai ter lá. A gente conseguiu uma tatuadora pra fazer tatuagem específica de coisas do oceano. Então, tipo, muito legal pra quem gosta de tatuagem também, tipo eu, né? E você que tá aí ouvindo. Então, aberto pra todo mundo. Estudante, cientista, professor, PCD, desenvolvedor, não paga nada. E a gente colocou o ingresso com valor reduzido, que é R$10. Empresários que queiram Importante também, né? patrocinar. Olha, a gente tem espaço para empresas ainda lá. Se as empresas quiserem expor, podem vir falar com a gente, que tem espaço lá para expor a empresa. Não precisa ser só mulher, não precisa, né? E tem esses espaços disponíveis. A gente abriu espaços gratuitos para as lojistas, né? Mulheres. Então, tem muitas mulheres lá que o lucro é todo delas. Elas não estão pagando para participar. Então, a gente quer mesmo fortalecer essa rede feminina na Baixada, né? Legal, legal. Vai ter palestras também, como você disse. Vai ter palestras, por exemplo, para financeiro. Para financeira, a gente porque tem a Érica Caramelo. A Érica ela vai falar de pitch para jogo, né? Que é você vender teu jogo. E para vendas, e marketing. né? Porque precisa saber vender e precisa saber administrar a empresa. Isso. O setor financeiro. A gente vai ter essa palestra da Érica, vai ser a nossa segunda palestra. Vai ter a palestra da Lia, maravilhosa, falando da Bird Game Jam. A gente vai ter as cientistas do mar lá, falando da questão do oceano, preservação do oceano. E tem algumas palestrantes a confirmar, porque a gente já conversou com elas, mas elas ainda têm que confirmar pra gente. Mas tudo isso tá lá no Insta, a gente tá alimentando o Insta lá, com todas as informações e tal. E, cara, vai ser muito legal. Eu já tô seguindo, tá? Ah, muito obrigada. Muito obrigada. Hora do Pode estar seguindo também? Tem que ver isso aí. tem que ver. Tá seguindo, Guilherme? Eu vou falar que sim, hein? Mas Tá. eu vou dar De esse qualquer bobo aqui forma, agora. hoje, se não tá, vai estar seguindo não, hoje. tá né? sim, pode mostrar ali que tá. Mostra lá. Pô, travou o PC aqui, rapaziada. Não vai estar dando. Cara. Uma perguntinha pra vocês, né? Se eu até o Jean tinha separado aqui, né? Se vocês pudessem entrar num jogo e ser um personagem, qual jogo e qual personagem? Cara, eu gosto. Não sei, quer falar primeiro? Não, pode falar, pode falar. Eu gosto muito da Lara Croft. Tipo assim, é óbvio que tem várias as questões, né? Porque ela rouba artefatos culturais. E não façam isso, crianças. Não é legal roubar artefatos culturais. Esconde as coisas aí, tá? Mas eu, assim, tirando o fato de que ela sempre foi muito sexualizada em jogo, né? Hoje em dia tá um pouco diferente. Eu acho uma personagem muito assim, com as palavras, né? Eu acho gosto ela... de jogar pra caramba Tomb Raider. Pô, eu acho muito legal. Eu acho que é uma personagem, quando eu era criança, eu via e falava, meu, é uma mulher e ela é poderosa, ela tá lá e ela roda, ela tira e ela, Faz sabe? de tudo, verdade. E eu, tipo, achava muito legal. Então eu tenho a Lara Croft, assim, é muito próxima, assim, eu acho muito legal essa personagem. Lógico que tem outras, né? Mas foi a que eu lembrei agora, que eu acho muito legal. Eu ia falar Tomb Raider também, mas... Tá vendo? Deixa ela falar primeiro, tá vendo? A gente tira para o ímpar. Mas eu acho que um que pega bastante pra mim, que dos recentes, é o Grease, que ele é mais pra dentro, mais emocional, mas ao mesmo tempo ele tem uma estética tão linda ali. E aí quem já teve perdas, né, quem já passou por bastante, já se sente meio que o personagem ali mesmo. Então ele me pega bastante. Eu acho que eu estaria dentro dele até mesmo sem É querer. um jogo com uma Terapia, pegada né? psicológica muito forte, esse Gris. Recomendo as pessoas a jogarem, é muito bonito. Ah, é? É Eu muito não... bonito. Conhece? Esse Eu não daí não. conheço, não. É G-R-I-S, Gris. Tem uma arte, assim, GRIS. maravilhosa, maravilhosa. Pô, legal. E aí, Guilherme? Você já viu esse, Guilherme?
Eu não me... Ah, já vi. Oh, esse jogo é bonito. Esse jogo é É bonito. lindo. É muito bonito. Legal. Uma coisa, o Brasil pode realmente se tornar uma potência mundial na indústria de games ou ainda estamos longe disso? Pode, vai. Ainda é o E bebê Hulk, na né? verdade, sim. Como a gente falou, tem muitas partes de jogos grandes sendo feitas no Brasil já. Então, se você parar pra analisar, o Brasil meio que já é uma potência nesse sentido, né? Só que, assim, jogos autorais 100% brasileiros é uma coisa que tá agora, né? Assim, tipo, acontecendo e tal. Mas, cara, tem espaço, ao meu ver, pra deixar muito país aí no chinelo. Na Havaiana aí, sabe? Então, é... A gente Mas- é tão grande que tem a Gamescom Latam aqui no Brasil, né? Que veio da Alemanha e agora tem ali a segunda sede da Gamescom, é aqui no Brasil e é gigantesca e é voltada a pessoas desenvolvedoras. Então eu acho sim que a gente já é uma potência, né? Ali mais terceirizando do que fazendo os nossos próprios, mas mesmo os nossos, a gente tem muito jogo premiado, que nem o Dandara, que a galera de Minas fez junto com a Half Fury ali também. Mas a gente tem muito jogo que é muito reconhecido lá fora e muitas vezes aqui passa despercebido. Então, tem a galera do Pixel Punk também, a Tiane e a Fernanda com Unsighted, que lá fora é gigante. E aqui a gente nem sabia que eles existiam, algumas pessoas, né? Uhum. Desenvolvedores, as pessoas precisam saber inglês ou não? E aí, teacher? Tem dois lugares, né? A gente sabe que o inglês facilita na programação e na comunicação com empresas externas, mas mesmo a galera daqui do Brasil, se você quer desenvolver um jogo, você não necessariamente precisa saber inglês. Muito tutorial vai estar em inglês, mas hoje em dia a gente tem Google Tradutor, a gente consegue dar um jeito. Então, eu acho que por muito tempo o recurso da linguagem afastou muita pessoa da realidade de poder desenvolver jogos. E hoje em dia a gente já tem várias ferramentas em que a gente consegue criar aplicações, interações jogáveis, até um PowerPoint pode ser um jogo que é, por exemplo, de narrativa por resposta, sem a necessidade de ter o conhecimento em inglês. Inglês ajuda? Com certeza. Mas se você quer desenvolver um jogo, você pode desenvolver um jogo sem a necessidade do inglês. Perfeita, concordo. Eu imagino que seja Legal. uma coisa que você pode até aprender simultaneamente, né? Porque que nem você falou, o Google Tradutor ajuda, até o YouTube agora tá tendo tradução simultânea. Então, tipo, acho que se você começar, eventualmente você vai pegando uma coisa ou outra. Sim. Definitivamente, definitivamente. Idiomas, no geral, sempre é algo legal de ter, né? Infelizmente, o Brasil não é um país que fala muito inglês. Não tem esse incentivo, O né? inglês nas escolas, ele é fraco, né? Então, eu, por exemplo, aprendi muito inglês jogando, né? Não foi desenvolvendo o jogo, mas foi jogando, porque não tinha o que a gente chama de localização naquela época, né? Que é a tradução, digamos assim. Hoje em dia a gente tem mais jogo 100% em português também, né? Mas, enfim, dá pra jogar, aprender. Tem Duolingo aí, né, e tal. Tem vários jogos que... Duolingo é uma plataforma gamificada, né? Pô, é Tem legal pra caramba do Link. É um jogo, né? Ele é um jogo. gamificado. E tem outros, existem outros também, né? Então, dá pra você aprender programando, dá pra você aprender jogando inglês, né, espanhol, enfim, vários outros idiomas Aí o aí. passarinho lá fica me cobrando toda hora, minha nossa. Ele é meio abusivo, né? Eu faço Be Aí vocês Confident. viram, eu não sei se vocês viram agora, não sei se já é antigo isso, mas se você esquece alguns dias de ficar abrindo o Duolingo, Ele manda mensagem. Não, e cobra. o ícone, ele fica ele todo vai- borrado. Ou ele derrete, ou ele fica bravo, Nossa, eu é. falei... Não, e daí, quando eu vi a primeira vez, eu falei, nossa, tá com defeito aqui no meu. É Depois que eu vi que... O meu tá morto há muito tempo já. O Duolingo, literalmente ele fica com uma lápide, eu acho. Posso fazer uma pergunta? Vai lá, Pode vai lá. fazer. Tem gente que fala muito que quando você trabalha com quem você gosta, você deixa um pouco de gostar, né? Eu queria saber se tá dando tempo pra vocês ainda de jogar pro lazer. E o que vocês estão jogando agora? Mas nas férias, viu? Não vou negar, não, porque durante a semana é jogo de aluno, é jogo de evento, é jogo de DJ. Então, os jogos que a gente gosta acabam ficando por último na lista. Mas atualmente eu tenho jogado mais jogos de celular, de puzzle ali, para dar uma acalmada no coração. E quando eu paro, às vezes eu jogo Baba Is You de PC, que é um jogo de lógica ali de programação. Mas ele sai da minha área de trabalho, mas não sai tanto. Mantém o cérebro na lógica ali. Mantém. Eu confesso que a última vez que eu peguei um jogo pra jogar por diversão, já faz uns 3 meses, eu acho.
que eu tô como mentora agora, então os jogos que eu jogo são os jogos dos meus mentorados, né? Que me mandam os jogos, eu jogo pra analisar ali, falar, ó, tá faltando isso, tá faltando XYZ, pode melhorar isso aqui tá legal e tal, mas eu sou mais rígida no geral. Então eu tenho jogado muito mais jogos independentes, assim, dos mentorados do que jogos divertidos. São divertidos os jogos mentorados, né? Mas é que você fica naquela responsabilidade você tá com a cabeça ali de de trabalho, né, e tal. Mas de vez em quando eu jogo Free Fire no celular, então uma vez ou outra eu tô ali atirando também. Meu filho quer ser gamer profissional. Ele tá jogando Valorant. Legal. Tem bastante espaço. Hoje a gente tem o gamer profissional de esporte, né? Que é todo voltado mais ao espetáculo. E a gente tem também a galera que ganha para ser QA, né? Analista de teste ali, que é a galera que joga para testar e validar os jogos, fazer reporte. Assim, parece muito legal, mas ao mesmo tempo pegar trabalho, jogos não tão acabados. A Lívia faz também, mas o QA dela é bem voltado à experiência do usuário ali, né? Mas tem a galera que pega jogos, inclusive o Brasil exporta também muito teste de jogos. Então tem muitos jogos gringos que a gente acaba testando até antes de ser lançado. Legal isso aí. É uma vaga, é trabalho. Tem gente que ganha pra jogar o jogo e jogando, identificar né? os bugs. Isso. Então, QA, isso aí, gente. Uma pergunta. O mercado de jogos aqui já atingiu o ponto que é mais difícil alcançar o sucesso solo ou de pequenos estúdios? Ou ainda tem chance para competir com as grandes? O indie competir com o grande é complicado, mas, assim, ao meu ver, e aí a Elia pode falar melhor também, esses incentivos que têm acontecido, eles têm ajudado muito a gente ter projetos maiores, né? Projetos com mais estrutura e que podem ser desenvolvidos em maior quantidade de tempo mesmo, sabe? Porque desenvolver um jogo por 2, 3, 4 anos, às vezes tem jogo que demora 7 anos pra ser feito, entendeu? Então, se você é pequeno, você não tem verba pra sustentar todo esse tempo pra desenvolver um jogo tão grande. Então, quando você tem, tipo, financiamento e tal, você consegue desenvolver jogos mais estruturados e maiores, sabe? Isso, a gente tem algumas empresas que são de pessoas, tipo, poucas pessoas, né? Como a galera do Unsighted, que são as duas meninas, a Tiana e a Fernanda, e elas conseguiram alcançar o mundo com o jogo delas. Então, tem ali estúdios também, que nem esse que eu falei, que é a galera do Dandara, o The Long Hatch Studio, né? Eles também são uma dupla ali, que às vezes faz uma terceirização, contrata uma galera de som, etc. Mas é um estúdio pequeno, então a gente tem ali bastante nomes grandes reconhecidos lá fora, a galera do Árida e tal, que não são necessariamente um estúdio de mais de 5, 6 pessoas e que tem ali produtos muito bacanas, mesmo com recursos às vezes meio complicados ali, mas que estão conseguindo chegar. E normalmente eles vêm de Game Jams, né? São projetos que aparecem e depois são indo mais envolvidos até o ponto de prosperar e ter equipe, assim vai. Perfeito. É que realmente é difícil, né? Igual, você vai fazer um jogo, desenvolver um jogo 5 anos. Pra depois começar a ganhar dinheiro com isso. Exatamente. Demora tudo isso pra desenvolver um jogo? 5 anos? Dependendo do tamanho do jogo, sim, ou mais. Nossa. Uma Não, coisa eu de- imaginava que demorava, mas assim, eu Mas imaginava tem- que fosse 2 anos. Por exemplo, você pode fazer um jogo numa jam, em 2 dias você faz um É que jogo. você falou, em 2 entendeu? dias. Mas assim, a complexidade do jogo vai É outro aumentando, vai é. diminuindo, entendeu? São coisas completamente distintas, assim, Tipo, né? um Pac-Man dava pra fazer em 2 dias. Olha, quando ele foi desenvolvido, não, mas hoje em dia né? dá. Não, então, não, eu tô falando hoje. Hoje dá. Você tem até empresas que se baseiam ali em jogos que é o hyper casual, né? Que é um jogo de você jogar ali um Candy Crush da vida, né? Um jogo que você vai ter jogatinas mais rápidas. E eles têm uma estratégia de lançar jogos rápidos também. Então, eles têm projetos pequenos, de escopo pequeno, para lançar a maior quantidade que dá de jogo. Tem empresa que passa para o, não, eu quero lançar um projeto grande. E tem gente que não, vou lançar algo menor, fácil, e que eu consigo criar mais versões e monetizar mais rápido. Uhum. A gente falou dos grandes também agora, há pouco. Porque às vezes, mesmo com todo o dinheiro que eles têm, quando eles lançam, sai bugs. É bugado. Nossa, mãe. E eles lá, às vezes até atrasam o lançamento. Ah, não, a gente tá atrasando porque a gente viu que ainda não tá pronto, tá? Lança com bug.
É não escutar o QA. Normalmente o QA falou que tinha problema, tá? Mas é aquela coisa, não existe jogo sem bug, tá? Existem jogos com bugs que não atrapalham ali a jogabilidade. É muito difícil ter um sistema à prova de usuário. Porque pensa assim, num jogo num sistema de banco, você vai ter o campo para colocar um dado. Acabou. Num jogo você pode pular, cortar, dar cambalhota, que nem tem um Skyrim que descobriram que você conseguia subir montanhas que não era para subir dando cambalhota. E aí o Olha desenvolvedor só. pensou nisso, ele falou, ninguém vai fazer isso. Ninguém imagina, né? É verdade. Então, muitas vezes é levantado, mas tem ali uma possibilidade muito baixa de acontecer o bug, ou esse bug não vai impactar a jogabilidade, e aí esse bug passa reto. Ou é um bug que só é encontrado quando tem um grande volume de pessoas jogando ao mesmo tempo. É isso que eu ia mencionar, né? Porque muita coisa é quando lança e a galera começa a jogar e daí... Não, teve um jogo, eu esqueci o nome. Cyberpunk. É o Cyberpunk. Cyberpunk, né? Nossa. Ele lançou completamente bugado. E adiaram acho que umas 2 ou 3 vezes. É que aí é o complicado, lançamento. a gente entra em questão que a gente chama de crunch, né? Que às vezes é uma prática que os desenvolvedores, a galera que trabalha, eles têm que produzir uma quantidade muito grande de entregas em um curto período de tempo. E eles têm burnout, eles, né, ficam, enfim, ansiosos, cansados e tal, enfim. Então, assim, tem jogos que têm equipes gigantescas, entendeu? E aí passar por todas essas pessoas e não ter bug, né? E às vezes não se conversam, E às né? vezes as áreas não se Acontece. conversam, exatamente. Então, assim, empresas muito grandes, tipo Blizzard, Riot, tem, tipo, estruturas colossais, entendeu? Então, um bug passar ali e tal. E geralmente são esses QAs que a gente fala, né? Eu fui fazer um trabalho de QA, você literalmente caça os bugs, entendeu? Então você começa a apertar uns botões lá que as pessoas geralmente não vão apertar, entendeu? Tipo, o que acontece se eu espirrar, tossir e pular ao mesmo tempo aqui no jogo, entendeu? Será que o personagem, ele voa? Será que ele explode? Entendeu? Então você, tipo, faz umas coisas meio que assim, entendeu? Mas é muito complexo, depende do tamanho do jogo, né, e tal. É que tem umas empresas também que eu acho que eles não almejam lançar uma versão beta, né? Que nem a Supergiant, quando lançou o Hades 2 agora, eles fizeram um pré-acesso. Ficou um ano no pré-acesso, gente testando, reportando bug, porque a comunidade mesmo ajuda a encontrar. Com certeza. Mas eu acho que não vão chegar a fazer um negócio desse pra um GTA 6, por exemplo. Não. Eles querem. O marketing deles deve ser lançar um negócio perfeito, né? Na teoria. Depende das políticas da própria empresa também, é complexo. Tem um jogo antigo que eu tava lembrando. Eu nunca mais vi. Nossa, eu e o Gian, a gente tava junto. A gente ficou com tanta raiva do programador daquele jogo. Você lembra? Era de RPG que a gente fazia tinha um mapa, tinha que destruir. Phantasy World of Star? Warcraft? Não, acho que era fantasista. Não, eu não lembro. Qual o mapa? Porque a gente tava. Ó, você vai lembrar. A gente tava. E tinha que salvar tudo mais. Só que a gente chegou De repente, a gente tava andando lá num labirinto, daí apareceu um monstro. É o Phantasy Star Phantasy do Master Star? System. Vocês conhecem? Não, né? Eu não conheço. Meu, mas- que raiva. Porque do nada apareceu esse monstro. E tudo que a gente jogava, ele defendia e atacava. Defendia e atacava, E os nossos personagens estavam com super poder, tá muito tudo forte. grande, E só porrada. E daí, de repente, quando a gente foi ver, tipo, morreu. E não tinha salvo o jogo. Eu Ele xingando, começou a me xingar. Mas o negócio apareceu do nada. Aí, quando morre o personagem, daí, tipo, apareceu lá assim, olha, acorde, você estava está dormindo. sonhando, você está Tava sonhando. É a proposta do jogo mesmo, entendi. Não era nem bug. Meu, eu não Plot acreditei twist, plot nisso. twist. Mas Plot aquilo twist. lá... Pô, mano, Controles foram arremessados nesse dia. Não, por curiosidade, coisa engraçada também aconteceu com um jogo chamado Z. Não sei se o vocês já Z foi viram. show. É ouviu Zé falar? de alguma coisa lá. Nossa, em que inglês. jogo incrível. Esse jogo É um incrível. são 2 grupos de robozinho, o robozinho azul e o robozinho vermelho, e um tem que pegar a bandeira do outro. Uhum. Teve um amigo. Jogo. Hã? Pique bandeira versão jogo. Mais ou menos, com os robozinhos doidos lá. Teve um amigo nosso que tava jogando. Não, mas detalhe, os robozinhos, eles falam. Eles Então falam. quando você pegava lá e mandava, né, tipo assim, você atacar ele, vamos lá! Ou você vai atacar um tanque e você é Você é louco. doido! Entendi, muito bom. muito bom. Eles ficavam falando, né? Vai, continua. Aí o amigo nosso tava lá e eles falavam um pouquinho, né? Não, você é louco. Não. Quando chegou ele,
Não sei como que tava atacando ele, que começou a disparar. Seu idiota! O jogo começou a xingar ele. Seu Você é idiota! burro! Caramba, é. Nós vamos Caramba. perder! Mas, tipo, muito. Entendi. Você é psicóloga, Ao mesmo tempo. imagina mas como que- fica uma que- pessoa sai do que jogo tempo ali. Esse jogo, umas coisas mais antigas. Eu e ele dando risada, mas dando risada. Ele saiu mal daquele jogo. Ele saiu mal. Hoje em dia, se pá, não ia passar esse tipo Não, de não. coisa. Não, mas foi muito engraçado. Agora eu consegui na Steam esse jogo. Ah, legal. Só que eu não consegui comprar. Eu vi que tem, só que não sei por que a Steam... Não consegue baixar, na verdade. Você compra e não baixa. Não, né? eu compro e falo, cancelado. Eu compro. Eita, Eu já peguei um monte de cartão. Eu peguei até cartão internacional pra colocar lá. não funciona. Ele dá estorna e eu não consigo. Pô, mas depois vê esse jogo, é legal. É muito legal. É, mas apesar que igual, estava em português. O jogo que a gente comprou estava em português. Agora na Steam, Na Steam tá em inglês. não é tão legal, não é tão divertido, tá? É, mas é engraçado, os robozinhos. É muito bom. E. Mais? Não, você que sabe. Vamos mais um pouquinho. Vamos só mais um pouquinho, vai. Mais um pouquinho. Tudo bem? Você tem... É. Dá pra... Não, tá tranquilo ainda. tá Tranquilo ainda? Bora lá. Cara, é legal porque ela tá olhando pra parte certa da câmera dela pra responder vocês. Ela mandou um tá tranquilo olhando pra você, Rodolfo. É mesmo. Eu não tenho nem ideia de como que ela tá vendo a gente aqui. Ela tá olhando por ali? Ali. Ah, pelo meio? Ali, Tá aqui. Ah, ali, legal. ali. Ah, tá. Isso aí. Mas vai mudar. E você como professora, o que os alunos... o que você ensina, o que os alunos querem mais aprender? Nossa, eu já trabalhei com ensino de tudo assim relacionado a jogos. Atualmente eu só estou com uma aula, mas eu já trabalhei com level design, engenharia de software, gestão de projetos, jogos para dispositivos novos, nova tecnologia e fundamentos da programação. Resumindo, davam várias matérias da faculdade. E já cheguei a dar aula tanto para criança e adolescente, quanto para pessoas mais velhas, idosas e até o público da faculdade, então. Então, eu já passei por 50 mil grupos ali. Cada um tem um interesse em específico, né? A gente vê muitos que são mais novos, eles ainda estão muito ludibriados com o mundo do jogo jogado, e eles querem fazer os jogos que eles consomem, o que é uma dificuldade, porque no primeiro momento você vai fazer uma bolinha batendo de um lado para o outro, né? A gente não sai criando o GTA em um semestre de aula, mas o que a gente vai vendo é que dos mais velhos, muitos deles estão querendo fazer transição de carreira. Então, eles começam a querer entender mais tanto do mercado, né? A minha aula de programação normalmente é odiada, porque as pessoas normalmente não gostam de programação. Tem ali um setor de ódio na área de programação, mas a minha ideia sempre é desmistificar essa área e mostrar que todo mundo pode programar, que não é tão difícil e todo mundo consegue criar um jogo mesmo sem ter um conhecimento básico, avançado de programação. Então, eu mostro para eles tanto a lógica aplicada a jogos e o tanto ela na vida, né? Então, como a gente pode reconhecer esse comando, essa variável, essa estrutura de dados em outros contextos além dos jogos, para fixar um pouco melhor na cabeça. Mas o que a gente consegue perceber bastante com os públicos é isso. Normalmente os mais jovens estão numa vibe de não sabe muito bem o que é o desenvolvimento de jogos, ainda está tentando entender. Os mais, assim, não tão jovens, né? Eles já têm uma maturidade maior e eles já conseguem entender o desenvolvimento de projeto, né? Já tem um trabalho, já conseguem ter melhor cumprimento de prazos e assim vai. E os mais velhos normalmente querem fazer uma transição de carreira ou querem, sei lá, sempre sonharam em ter um jogo, fazer jogos e agora querem fazer como um plano B, uma aposentadoria, desenvolvimento de jogos. Quais as linguagens de programação mais usadas? O C# e o C++ são os carros-chefes, né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, a Unreal, que ela usa o C++, além de uma linguagem que ela tem bloquinhos, então você não precisa saber programar para usar ela, mas você também tem a linguagem do C++, só que não tão que nem a programação, que ela é um pouco mais difícil, porque ele está por trás da ferramenta, que facilita um pouco. O C# ele é usado na Unity, e é um pouco mais tranquilo e tem bastante tutorial sobre. Existem outras ferramentas ali, como o Godot, que ele vai usar o GDScript que semelha muito com o Python, então ele é um pouco mais fácil, ele é uma ferramenta aberta, então você não tem ali direitos de uso sobre o que você está desenvolvendo.
E assim, e tem também as ferramentas que são privadas de empresas, né? Aí a gente não tem muito acesso a qual linguagem eles usam ou qual ferramenta eles estão usando, mas em suma ali, ó, C Sharp, C++ é o básico, você já consegue se virar bem. Ah, tá. Top. E uma outra pergunta. A gente tá falando de desenvolvimento, tudo. Nas grandes empresas, ganha-se bem um desenvolvedor? Depende do país, né? Eu acho. Comparado com de software, não tanto, tá? A gente tem uma discrepância muito grande de salário de desenvolvedor de software, programador de banco, quanto um desenvolvedor de programação de jogos. E isso é uma das coisas que mais tira programador da nossa indústria, assim. Eu sei que, por exemplo, meus amigos que fizeram faculdade comigo, a maioria foi trabalhar em banco, ele já tem casa comprada. Eu moro de aluguel. Então, a gente vê ainda que o cenário para a parte de programação não é tão parecido com o outro mercado que é o de tecnologia como um todo. E aí isso leva muito das nossas vagas, mas realmente fora do Brasil tem salários mais interessantes, mesmo para desenvolvimento de jogos, e aqui a gente ainda não tá tão bacana assim. Uhum. O que falta, assim, você acha que pra melhorar, assim, pra gente conseguir alavancar o desenvolvimento de jogo aqui no Brasil? Pergunta complexa. Depende. A Lívia fala muito depende, né? Depende. Não, é porque assim, alavancar o quê, né? Porque se for jogos independentes, por exemplo, a gente já tá num caminho muito bom, que é essas linhas de editais e tal, de fomento de aceleradoras, isso já tá ajudando muito. Agora, se a gente vai falando de jogo que a gente chama de AAA, né? Que são esses jogos gigantescos e tal, eu acho que falta uma compreensão melhor de que o Brasil é uma potência, de que a gente já tem aqui pessoas ultra capacitadas, porém que são desvalorizadas. Então tá faltando pagamento justo, por exemplo. Entendeu? Acho que tendo pagamento justo, essa mão de obra qualificada fica, não vai pra Blizzard, não vai pra Riot, não vai pra fora. E aí o Brasil, assim, não tem, sabe? Meu, a gente tem muita capacidade de fazer jogos incríveis igual é feito lá fora, entendeu? Grandões, assim. Porque a mão de obra não tá aqui, na verdade, né? Ela sai. Então, Mas é daqui, né? é Isso daqui e sai, porque a gente não paga bem, entendeu? E a Então, gente tem até a movimentação da criação de um sindicato voltado à área de jogos digitais, para lutar por condições melhores, né? Lutar contra a pejotização também, e para ter pisos de salários relacionados a jogos. Vira e mexe, a gente tem uma pesquisa do mercado que rola ali no backstage, ali escondidinho, uhum. que é para saber o salário da galera e também preservar esses salários, porque acontecem muitos layoffs na indústria de jogos. E aí o que eles fazem é demitir uma galera e contratar pessoas mais novas para cargo que essa pessoa tinha, só que com um salário bem menor. Então, essa planilha é uma tentativa de manter os salários das áreas no mesmo valor, sem que, né, essas empresas que muitas vezes são muito grandes e têm um grande domínio no mercado, acabam por, nesses movimentos de layoff, fazendo ali uma desvalorização da mão de obra completa da galera que está com eles. Então, a gente teve, da última vez que aconteceu isso, o SINDPD, que é o Sindicato de Processamento de Dados, entrando em contato com essa empresa que fez um layoff gigantesco para tentar lutar por direito para essas pessoas que tinham saído, e aí também com essa movimentação e com o marco legal e com a criação, né, da ocupação de desenvolvedor de jogos, a gente tem ali uma luta, pelo menos em São Paulo, para existir um sindicato de desenvolvedores de jogos, não patronal, mas sim de trabalhista mesmo. Que tá rolando já, né? Tem o Sim de Jogos aí também, a gente tá com a rede Isso. social. Já tá acontecendo? Tá Já acontecendo existe? já essas ou... reuniões aqui do Sim de Jogos, inclusive teve aqui na Baixada também. A Então, Lívia... Não, mas tá começando, ou não? Mas, mas esse sindicato já é... Já tem o CNPJ? Já tá... Existe mesmo? Não, ainda só tá... Tá eu- em Na ele ideia. tá em movimento, ele tá Tá em em movimento, movimento. tá. É. Tá em movimento. Mas assim, tá, a gente tá indo pra várias cidades e tal, a galera tá se movimentando bem aqui no interior de São Paulo, aqui na Baixada e tal, enfim. A galera tá, assim, se fortalecendo, né, pra gente ter Legal. esses direitos e tal, porque é isso, senão a galera sai, senão, tipo, a gente é... Porque, assim, jogos é uma indústria criativa. E eu não sei por que cargas d'água, tudo que é criativo é menosprezado. Né? A galera acha, a galera faz por amor, a galera faz por paixão. Então, tipo, se a gente paga pouco, igual aquele papo de professor, né? Ai, é um dom,
professor gosta do que faz, então paga Ah, qualquer professora coisa. aí. Entendeu? Então, tipo assim, meu, é trabalho, sabe? Trabalho Sim. tem que ser justo, tem que ter o mínimo ali, tem que ter condições justas e dignas pra todo mundo, né? Não é porque é criativo, que é diversão, que é entretenimento, que a gente não vai ganhar bem, né? Então, tá aí, tem essa questão que Ó, a gente deixa eu tem que fazer um lutar. merchan também agora. Já vou fazer um merchan aqui, tá? Lógico. Quando vocês forem tal sindicato, assim, tudo, precisar do certificado digital do ECNPJ, pode contar com a gente aqui, tá? Ah, legal, A gente pô. tem a Colob, Colob. que nós fazemos para todo o Brasil. Cada um com seus merchants, Para tá todo o certo? Brasil, o ECPF, o ECNPJ das pessoas, tá? Então, se você é um sindicato, se você é um PJ que precisa emitir a nota fiscal Também. e precisa Precisa. emitir a nota, vai Legal, precisar do legal. certificado digital, pode contar com a gente aqui, tá bom, pessoal? Viu, galera? É isso aí. Caiu? Ali, voltou. É o patrocinador ali, tá? Ah, tá. É, ali Patrocinador Que assumiu, ali. susto, pensei que a Lívia tinha saído. Cadê a Lívia? Se impressionam com a minha habilidade. Pessoal, a gente. É muito bom esse papo aqui e tudo, só que já foi 1h30 aqui de Passou bate-papo rápido, aqui, viu? passou muito Legal, rápido. Que bom, que bom. Já de bate-pronto, convido vocês já a estarem aqui para um próximo Vai ser uma honra, vai As ser uma portas honra. sempre estão bate-papo, abertas tudo. Vai ser muito legal. Mas duas coisas que a gente sempre E pede. uma próxima, Lia, você tem que visitar Vem aqui, aqui, tá bom? tem que vir aqui, olha lá. É, com certeza. Ar-condicionado! É. E aí a gente traz até o console aqui, tá? Pra gente Ah, jogar. pronto, tudo. joga o Z Boa. aqui. É. Duas coisas que a gente sempre pede pro pessoal aqui. Primeiro, deixa um recado pra juventude. Para, juventude é um termo complexo, né? Assim, qual é a faixa etária da juventude? Mas assim, eu poderia falar, ai, não desista dos seus sonhos, estude e tal, né? Mas acho que eu diria, tipo, meu, se valorize, entendeu? Não deixa ninguém falar que o que você faz é menos. Principalmente se é jogo, né? Não deixa a pessoa falar, ah, mas você vai fazer joguinho. Nossa, mas joguinho não dá dinheiro. Tipo, meu, é trabalho digno, a gente tá lutando pelos nossos direitos. E a gente tá lutando pra que você consiga trabalhar com isso e viver disso. Então, assim. E assim, faça networking. Sabe? Eu acho que é a alma do negócio é você ter essas redes de apoio, essas redes de contato, pessoa que tá ali pra te apoiar, pra te indicar, pra te mostrar uma ferramenta nova, pra te mostrar um livro, enfim. Eu não estaria onde eu tô agora sem, tipo, a ajuda dos meus amigos, sabe? Sem a ajuda da galera do jornalismo de game, sem a galera indie dev, enfim. Então, assim, não se menospreze, né? E faça networking. Tá certo. O meu vai ser não seja babaca. O mercado é muito pequeno, então, independente da área, as pessoas se conhecem e quando você ajuda uma pessoa, isso pode trazer muito benefício para você, né? Então, não é para pensar ali que o mundo às vezes, ai, mas eu vou fazer, nunca que vão descobrir, é quase um pequeno tapinha ali com luva de pelica, mas o mercado de jogos existe, ele hoje fatura mais do que cinema e música juntos. Então, se vocês têm interesse nessa área, acompanhem o trabalho da 13 Bits, acompanhem o trabalho que está sendo feito aqui no Brasil, a IGDA São Paulo, a IGDA é internacional também, então, caso queiram saber mais sobre o mercado, vem para o Game Dev Toolkit, vem conhecer mais, mas saibam que a área também é um ovo. Todo mundo se Então, conhece, todo mundo se conhece e é bem bacana ali você entrar, você vai aprender muita coisa, tem muita gente legal, mas não seja babaca. Acho que é um bom recado pra gente. Antes da última pergunta, agora que a Lívia falou que ele fatura mais que cinema E música junto. e música juntos, Uhum. O salário e deveria o salário ser... deveria ser maior, então, mas a mano. gente tem a concentração de gênero. Deveria ser maior, nossa. Essa fatia grande fica com uma porcentagem muito reduzida de pessoas, né? Então, assim, é como funciona a indústria, né? Que um ator ali, quantos milhões ele ganha pra fazer um filme? O desenvolvedor ali não pode... É, a mão de obra, né? A massa ali não tem que ganhar bem, né? Por isso que a gente Sim. tá E lutando. até E no ferramentas. cinema também tem, o psicólogo, tem o treinador, tem isso, tem aquilo, tem um monte de gente. E as Exatamente. ferramentas de jogos estão sendo aplicadas no cinema, na TV, né? Que nem a gente teve o Mandaloriano ali, que teve a Unreal sendo usada e economizando um monte no set por conta das gravações, que você
pode fazer o modelo 3D do cenário sem depender de clima, sol, e só ir adaptando dentro da ferramenta, né? Então, a gente sabe o potencial e a gente sabe que o mercado tem muito dinheiro envolvido, mas realmente precisamos ali arrumar algumas partes para ficar mais justo para todo mundo. Boa. O pessoal colabora aí, né? Galera. Agora a última. Um gênio apareceu aqui. Você tem um único pedido para a humanidade. Muito bom. Bom, eu acho que se fosse pra fazer um pedido, seria pra acabar a desigualdade social, entendeu? Eu acho que a grande maioria dos problemas do mundo é por conta de concentração de renda, entendeu? Nas mãos de poucos, poder na mão de poucos, então se fosse um pouco mais igualitário aí, já melhorava muita coisa. Não melhorava tudo, mas melhorava muita Já coisa. ajudava muito. É. Né? Ajudava muito. Eu acho que com as notícias que a gente teve recentemente e tudo, seria para parar de existir o machismo também. Eu acho que seria uma ótima coisa, né? A gente teve recentemente notícias bem tristes a respeito de casos ali de abuso, etc. Na área de jogos não deixa de existir, apesar da gente ter um trabalho remoto, a gente ter criação online, então não tem nada que impeça pessoas de desenvolver, e mesmo assim a gente tem preconceito, a gente sofre algumas questões, então eu acho que se pudesse ali um pedido, tadinho, esse gênio tá muito ferrado, né? Só um pedido. Tá exigindo muito do gênio, né? Pô, pede uma casa! Mas se pudesse ali, nossa, com certeza, seria um pedido meu. Legal, legal. Perfeito. Pessoal, sigam elas também nas redes sociais. Cadê? Calma aí. Olha lá. Tá na mão. Tá certo, olha só. Tá certinho. Lia Fuse, arroba Lia Fuse no Instagram, tem também o igda.sp e Faculdade Melies. Melie. Melies, né? Chique. Fino. Agora tem... né, mano? Agora a Lívia tem o Lívia... Como Ponto que... Cienza. Pontos... Não, tem o LinkedIn é Lívia Cienza. Lívia só Cienza. É. E aí tem o da Maré das arroba Minas. Lívia Cienza, arroba Maré das Minas GJ. Eu sei o que é GJ. Agora você sabe, Né, eu fiquei sabendo no podcast passado, tá? Ah, é? Oh. Olha só. Game Jam, É de né? Game Jam. No No fim, eu nem falei do Controles, pobre Controles, mas, gente, Controles Voadores é um blog aí que a gente tem sobre jogos independentes brasileiros, então a gente tem muita notícia legal lá, eu sou redatora Próximo lá podcast a gente vai falar sobre isso. Olha lá. Pronto, perfeito. Tem o IGDA, esse aqui, É a Playboy. Labor. É a Playboy. Controle Aqui é a Playboy, É. Tem a Lia é gerente de sensibilização da Playboy e por enquanto eu tô lá de mentora na Playboy também. Então muitos meus Legal. Olha mentorados... quanto a gente já tem de assunto pro próximo Show, podcast, show. pessoal. Bom demais. As mulheres que fazem um monte de coisa. Pessoal, sigam a gente, compartilhem, dê joinha e comentem bastante nesse Isso. episódio. Porque aí a gente vai conseguir trazer pessoas excelentes, aí, especiais como as duas. Muito obrigada, Tá bom, pessoal? gente. Valeu, hein, Valeu, pessoal? Obrigado, galera. gente. Um Obrigadão. abraço.